Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria aqui da Consulte, e desse lado, o meu amigo Darcy Zanguilini Júnior, também consultor jurídico aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico. E o motivo do nosso Momento Consulte de hoje é relembrando o que já foi feito no episódio número 6, lá no início do Momento Consulte, Marcos, falarmos do relatório anual de fiscalização. Naquele momento, nós tratamos do relatório anual, pegando aí os resultados de 2022 e o planejamento para 2024. E considerando a evolução que nós tivemos, principalmente agora no último dia 5 de abril, a Receita Federal liberou o relatório anual de fiscalização dos resultados de 2023 e planejamento para 2024, e que merecem nossa preocupação, porque há uma série de cuidados que tanto o contador, mas principalmente o empresário deve ter, não é isso, Marcos? Sim, Gilberto. Nesse primeiro momento, então, a gente vai comentar um pouco, porque o relatório é bastante extenso, a gente vai comentar as linhas gerais aqui. O que ficou claro já no início desse relatório é que há uma maior promoção hoje da Receita Federal na questão da conformidade das informações e não na priorização do viés punitivo, Darcy. Eu gosto de fazer um paralelo, porque na iniciativa privada sempre defendemos que o empresário tome atitudes preventivas, porque ela é que gera melhores resultados, que eles são inclusive mais baratos. E é salutar que a Receita Federal venha também ao encontro desta diretriz, porque a tecnologia hoje permite fazer essa verificação prévia, descobrir onde estão os erros e não partir mais de um pressuposto de que os erros existem porque foram gerados por má fé do empresário ou do seu contador, dos profissionais que ele contrate para a realização das atividades tributárias. Mas porque a nossa legislação é muito complexa, um dos sistemas mais complexos do mundo, e estamos todos sujeitos a erros. Então, a partir do momento que se promove uma conformidade tributária, chamando o contribuinte a espontaneamente corrigir as suas falhas, que, claro, eventualmente tem até as que foram cometidas de modo propositado, buscando assim reduzir tributos, mas muitas vezes ele erra mesmo por um desconhecimento pela complexidade. Então, eu acho que é muito, como eu disse, salutar, e a Receita está de parabéns em inaugurar esta nova fase na relação com o contribuinte. E é preciso, né, Marcos e Darcy, que aqueles que nos assistem compreendam que nós vivemos um novo momento que pressupõe uma mudança de cultura muito grande, porque nós estamos falando de mudança de perfil de fiscalização, mas principalmente nós estamos vivenciando uma nova realidade em que toda a tecnologia está posta hoje à disposição, tanto da Receita quanto do contribuinte, permitindo aí que nós tenhamos dados à mão a qualquer instante. Nós estamos falando, além da preocupação cultural, a preocupação com processos, a preocupação com sistemas e principalmente a preparação daquele que alimenta o sistema. Porque nós sabemos, como bem lembrou Darcy, nem sempre o contribuinte erra por intenção, é por falta de interpretação. Só quem já preencheu um ECF, um IFD, um ECD, um bloco CAL, coisa do gênero, para entender o nível de complicação, não é isso, Marcos? Sim. E dentro desse viés, né, de conformidade, como o Darcy e o Gilberto comentaram, existem nesse relatório as medidas de facilitação. Por exemplo, para as pessoas jurídicas, foram mandados em 2023 para aproximadamente 500 mil empresas informações para facilitar. Quais são essas informações? São indícios de receita que existem na base de dados da Receita Federal, ou seja, cruzamento de nota fiscal eletrônica e EFD, para com que as empresas já antecipadamente recebessem essas informações das receitas que eles tinham. E ainda dentro dessa questão da conformidade, em relação à pessoa física, hoje existe a declaração pré-preenchida, que a maioria dos contribuintes utiliza. Lá estão informações sobre os criptoativos, sobre informações financeiras, inclusive tem um aplicativo chamado Receita Saúde que está em andamento,
que vai tratar dos recibos dos profissionais de saúde. Isso tudo para dentro dessa questão de medidas de facilitação no processo da Receita Federal, Darcy. É importante só destacar, Marcos, que as pessoas não podem simplesmente porque recebem uma declaração preenchida aceitá-las como prontas e acabadas. É preciso sempre verificar junto ao seu profissional de confiança a veracidade das informações que estão ali postas, porque o sistema da Receita, ele busca informações prestadas pelas diversas fontes pagadoras ou fontes que efetivaram retenções, e eles também podem errar. Então, nunca se tomar como certo este modelo. Ele é apenas um facilitador, mas não dispensa uma eficaz conferência dos dados para que posteriormente não venha ingressar em malha fina. Isso me faz lembrar, Darcy e Marcos, os idos de 2008, quando começaram a implementar o projeto SPED no Brasil, né? Todo mundo dizia que era uma loucura, que talvez o Brasil, com esse nível de complexidade, não atingisse um volume de informações, e hoje ele é uma realidade. E o que é importante observar, tirando do que tanto o Marcos e o Darcy comentaram? Nós temos hoje um nível de cruzamento de dados absurdo. Você citou a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica sozinha possui aproximadamente 800 campos cruzáveis entre si, o que permite arranjos e combinações infinitas. Não existe mais alguém programando o próprio sistema. Junte a isso a todos os sistemas que são concêntricos, tanto a Receita Federal como as receitas estaduais, mediante convênio, podem trocar informações, elas conseguem esses dados. E o Darcy chamou a atenção de um detalhe, que é o fato de nós criticarmos, no sentido de verificarmos o fornecimento desses dados por quem nos passa, muitas vezes que vem com algum dado, algum equívoco, e que vai gerar inconsistência que naturalmente vai cair na crítica. E é bom observar ainda que hoje nós temos inúmeros aplicativos, Veja, a declaração do imposto de renda hoje, você baixa o programa e você já consegue recuperar os dados da declaração do ano anterior. Ou então, quem pretende fazer a declaração no modelo pré-pronto, já pré-preparado, dentro do site da Receita, consegue fazê-lo. Aplicativos, tudo hoje é um aplicativo. Ou seja, essas informações acabam gerando aí informações para o próprio fisco também, não é isso, Marcos? Sim, Gilberto. E dentro dessas medidas, como o Gilberto falou, temos também as medidas de assistência que a Receita cita em seu relatório. Quais são essas medidas de assistência? A gente vai citar algumas aqui. Por exemplo, 4,6 milhões de declarações de pessoas físicas caiu em malha, sendo que 3,7 milhões foram regularizadas espontaneamente. Lembrando que, em relação à quantidade de declarações de pessoas físicas entregues, são aproximadamente 40 milhões no Brasil. Temos aproximadamente 210 milhões de habitantes, 40 milhões entregam declaração de pessoa física. Também nessa questão da assistência foram enviadas 390 mil cartas para a autorregularização. A autorregularização hoje que está bastante comentada aqui, E 47% dessas cartas foram regularizadas. E ainda tivemos, nessa questão da assistência, o Manual de Orientação Tributária da Pessoa Física na Atividade Rural, Darcy. Isso tudo nessa questão da assistência. A atividade rural foi um pouco assim destacada pelo Marcos, porque é atualmente a menina dos olhos da arrecadação, dado a participação importantíssima do meio rural na arrecadação tributária. Então, isso nós já destacávamos no programa anterior, que o foco da fiscalização naquela oportunidade seria a atividade rural. E queremos crer, isso nós veremos em um programa mais adiante, que ela venha a se manter ainda no foco de atenção da Receita Federal. E o que é importante observar, principalmente destes dados todos, eles permitem um monitoramento imediato por parte da fiscalização. Evidentemente, o monitoramento é feito sobre os grandes com maior eficácia, o que não quer dizer que os pequenos também não possam ser monitorados, assim como os produtores rurais, e que foi objeto também de um outro episódio de consulta nosso, É muito fácil explicar por que eles pegam os maiores contribuintes, porque se nós fôssemos credores, nós também privilegiaríamos as maiores dívidas dos nossos
devedores. Então, o raciocínio é o mesmo para a Receita Federal. Nesse contexto que o Darcy e o Gilberto comentaram, do monitoramento dos maiores contribuintes, nesse relatório é citado pela Receita Federal que são aproximadamente 8.500 esse número de maiores contribuintes que estão nesse monitoramento. Lembrando que nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas jurídicas no Brasil. Ou seja, esses maiores contribuintes, eles representam aproximadamente 0,04% do número de pessoas jurídicas. Mas, na questão da arrecadação, eles representam aproximadamente 60% da arrecadação, o que mostra que há essa tendência mesmo de focar nesses maiores contribuintes. E na questão da parte coercitiva, ou seja, mais fiscalização, Darcy, é citado no relatório, isso a gente vai comentar um pouco em outros momentos consulte, que eles vão dar uma atenção especial aos contribuintes que eles chamam de alto risco e que vão dar um foco, principalmente em 2024, nas operações com indícios de fraude. Na verdade, esses contribuintes, eu acho que eles nunca saíram do foco. Na verdade, as operações hoje realizadas internamente na Receita, esse cruzamento extensivo que o Gilberto comentou, eles permitem assim um horizonte muito amplo. Então, é cada vez mais difícil para o contribuinte imaginar que ele vai praticar alguma atitude que não esteja sendo, de algum modo, fiscalizado pelo fisco. E o principal, já em grau de encerramento do nosso bate-papo, é lembrar que hoje toda a verificação que chega à base de dados da Receita, ela não considera se é grande ou pequeno contribuinte quando há um indício de fraude. Sim. Ou seja, todos nós, pessoas físicas, jurídicas, contribuintes habituais ou eventuais, temos que estar preparados para isso e nos adaptarmos à realidade. Mas, do nosso papo de hoje, fica aí o cuidado que nós temos que ter com relação a isso. Lembrando que num futuro próximo nós voltaremos a detalhar, o relatório tem 32 páginas, está lá disponível no site da Receita Federal, e em outra oportunidade nós voltaremos a tratar desse tema, pedindo àqueles que nos assistem que primeiro façam aí aquele trabalho que a gente sempre pede, afinal, curta o nosso trabalho para que este vídeo ganhe relevância, compartilhe com os amigos e, se possível também, comente, trazendo observações no próprio vídeo, onde há um espaço embaixo para comentar, ou então enviando para o nosso e-mail momentoconsulte@consulte.com.br com sugestões, dúvidas, questionamentos e aquilo que vocês desejarem que nossa equipe responde. Por enquanto, era só. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.